Por que será que o pastor André Valadão não quer que os filhos dos crentes frequentem faculdade? O crente não pode estudar? O que está acontecendo? Seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Antes de começar, não se esqueça de deixar um like, um comentário, compartilhar com seus amigos. Siga a gente no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita, se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando, se você quiser apoiar o canal, tem um QR Code na tela, onde você pode fazer uma contribuição direta e apoiar o nosso trabalho para que ele continue. Falando dessa polêmica então aí do pastor André Valadão, ele disse aí em uma das suas pregações que o crente que coloca o filho dele na escola estaria acabando com a vida do filho dele, e que no caso de uma menina, que a menina se tornaria uma vagabunda, enfim, seja lá o que isso signifique. Isso gerou muita polêmica porque a gente sabe que a gente vive num país com muita dificuldade, que muitas vezes os pais acabam fazendo um esforço enorme para que seus filhos possam estudar, possam ter uma oportunidade, possam se desenvolver. Em muitos casos até, isso aconteceu na minha família, em que os pais não tinham condição, não tiveram condição de estudar e fazem de tudo para que o seu filho tenha essa condição de estudar. Então o pastor falando isso viralizou, enfim, gerou muita polêmica. Eu acredito que tem alguns motivos para isso, vamos discorrer um pouco sobre isso agora. E vocês sabem muito bem qual é a minha opinião sobre esses pastores e essas igrejas evangélicas, e eu não estou generalizando, estou falando de algumas específicas que eu tenho restrição. O pastor Valadão é um deles, e até recentemente eu fiz um vídeo aí citando o exemplo do Macedo e do Malafaia. Você pode clicar aí no card na tela ou procurar aí sobre o vídeo de arrecadação de ofertas, onde eu mostro ali como que eu entendo que existe uma sordidez, uma maldade deles em usar técnicas de marketing para conseguir arrecadar mais oferta. Então, essa onda de igrejas evangélicas onde, na minha percepção, existe um aproveitamento ali da inocência das pessoas, acabam por gerar isso que eu acho que é muito prejudicial. Então a gente deixa a espiritualidade de lado para focar numa coisa que, enfim, eu não sei exatamente qual que é o objetivo, até desconfio, mas não é o foco aqui hoje, né? Vamos falar então dessa questão aí, se deve ou não estudar. Vocês sabem a minha opinião, eu não vou ficar muito focado aqui na parte espiritual, mas eu queria trazer só 2 exemplos de que a própria Bíblia fala sobre essa questão do estudo, né? De como isso daí é importante para as pessoas, e exemplos até do Novo Testamento, para a gente não ficar olhando tanto o Antigo, já olhar o que acontecia na época de Jesus e dos apóstolos, já que muita gente acredita que é ali a palavra nova, o Novo Testamento, as boas novas, né? Se a gente olhar lá em Lucas 2,52, fala ali de Jesus na infância, e fala que Jesus crescia tanto em estatura quanto em sabedoria, dizendo que ele adquiria conhecimento. Então quem acompanhou a história de Jesus sabe que ele estudava lá na sinagoga, depois ele se tornou também ali uma espécie de um rabino, né? E ele era muito estudado naquilo, então a sabedoria dele, apesar de ser uma sabedoria espiritual, tinha muito a ver com estudo. E é óbvio que nessa época você não tinha um estudo como tem hoje, o estudo numa escola separada, não. O estudo ele era muito comum você estudar junto com a questão da religião, né? E você adquiria a sabedoria com isso. E um outro exemplo que a gente pode citar é o apóstolo Paulo. Ele é dito ali que ele era um homem culto e ele tinha estudado numa das melhores escolas judaicas da época, né? Então era uma pessoa ali que escreveu diversas cartas e é uma das pessoas que determina várias leis recentes aí da Bíblia, e são pessoas estudadas. Então, à medida que o pastor fala, não deixe seu filho estudar, você começa a ficar com uma pulga atrás da orelha, porque da onde que ele tira isso? Mas é porque vai ser do mundo, né? Como quem está na igreja sabe do que isso significa. Bom, a questão de ser vagabundo, ser do mundo, ou estar envolvido em polêmicas, enfim, eu acredito que não precise ser dentro de uma faculdade. Você pode estar envolvido em polêmica dentro da igreja. O que a gente não cansa de ver polêmicas aí de pastores que traz suas esposas, que tem relacionamentos fora, que infelizmente pastores que abusam de crianças, e é uma coisa absurda que a gente escuta todos os dias. Então não é uma faculdade que vai fazer a pessoa se tornar algo, ela já é. Então se ela não quer seguir ali o que está escrito, não é estar na faculdade ou dentro da igreja. Eu já fui membro de igreja, já vi muita coisa acontecendo. Essa questão dos jovens não tem o que dizer, é tudo hormônio à flor da pele, e no fato de estar na igreja ou estar na faculdade não muda, né? Se a pessoa quiser aprontar, ela vai aprontar onde ela quiser. E aí uma coisa mais importante que eu acho que a gente tem que trazer aqui é a sabedoria. Ela não se adquire apenas dentro da igreja. Então,
Você estudar como as coisas funcionam, desde uma questão mais técnica, exata, mais uma questão humana, saber como o mundo é, a pessoa estar na faculdade, eu falo, né, que eu já tenho uma pós-graduação, inclusive, uma graduação e uma pós-graduação, eu vejo como isso muda a visão do mundo. Então, é muito importante, na verdade, que sim, você tem a oportunidade de ajudar o seu filho, se você tem a oportunidade de você mesmo estudar, estude. E lembrando, não tem idade, essa coisa do filho também vale para quem estiver acompanhando. Não importa se você tem 50, 60 anos, não importa, estude. Isso é sempre algo bom que vai abrir sua cabeça. E leva para mim a um motivo final aqui, porque que o pastor está tão preocupado com as pessoas estudando. As pessoas, quando estudam, elas questionam. E, de novo, eu não acho que fazer uma faculdade vai fazer você questionar a sua fé. A sua fé é a sua fé, ponto final. Mas vai talvez fazer você questionar o comportamento de alguns pastores. Exemplo aqui do pastor André Valadão. Por que o pastor André Valadão usa relógio de 200 mil reais? Se você colocar aí no Google agora, André Valadão e relógio caro, e roupa cara, roupa de grife, cada dia com uma roupa de 150, 200 mil, enfim, fazendo compras no exterior, e ao mesmo tempo você vê fiéis ali que não estão tão bem de vida, mas que são fiéis, que depositam o dízimo todo mês. E a pergunta que eu fiz no vídeo lá das ofertas: se Jesus estivesse hoje aqui na Terra, você acha que ele teria um jatinho particular? Você acha que ele teria um relógio de 200 mil reais? Enfim, talvez seja por isso que o pastor não quer que as pessoas estudem, porque se elas começarem a estudar, elas vão começar a fazer a correlação do que elas leem, do que elas aprendem, versus o que o pastor fala e o que ele pratica, que é o mais importante. Enfim, fica essa reflexão, gostaria de saber qual que é a sua opinião. Como eu disse, eu não vou entrar tanto na questão espiritual aqui, eu só citei um pequeno trecho da Bíblia, mas eu acho que é uma questão muito importante, porque quando você estuda, você se liberta. E diz, inclusive, a palavra que a verdade vos libertará. A verdade está onde? Você tem que buscá-la, ela não vai vir para você de graça. E a questão também é aceitar tudo que a pessoa fala. A própria Bíblia também diz: o maldito homem que confia no homem. Por que eu vou confiar apenas no que o pastor diz? Vamos entender melhor isso, né? Enfim, gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Deixe nos comentários, compartilhe com quem você achar que é importante. Não se esqueça de apoiar o canal se você puder,